Olá, amores cinéfilos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as últimas novidades dos 4 filmes dos Beatles. Vamos começar com a novidade mais quente que soltaram nesses últimos dias, né, gente? Eles finalmente divulgaram as fotos dos atores que vão interpretar cada membro da banda, caracterizados como eles. E, gente, olha, eu fiquei chocada como eles estão semelhantes, como a maioria está muito parecido com os cantores verdadeiros. Nossa, eu amei que eles deixaram eles bem iguais mesmo, porque é essencial ficar parecido com o cantor verdadeiro nessas horas, né? É uma cinebiografia, então seria bizarro se eles não fossem parecidos na caracterização. É muito ruim quando eles fazem filmes biográficos onde a pessoa nem parece, o ator nem parece com aquela pessoa verdadeira que ele tá imitando, né? A caracterização não fica boa, é péssimo quando é assim. Mas ainda bem que, pelo que eu vi, não vai ser o caso deles. Eles estão muito parecidos com os cantores verdadeiros, especialmente o ator Paul Mescal, que vai interpretar Paul McCartney, e o ator Barry Keoghan, que vai interpretar Ringo Starr. Eles estão os mais parecidos, na minha opinião. E outra coisa, né, eu estou especulando, é só uma teoria minha, não faço ideia se vai ser assim, mas eu acho que talvez esses filmes sejam em preto e branco, justamente para caracterizar a época que eles vão se passar, né, anos 60, anos 70, então eu desconfio, né. Lembrando que são 4 filmes, um para cada integrante do quarteto, né? Um filme sobre John Lennon, um filme sobre Paul McCartney, um filme sobre George Harrison e um filme sobre Ringo Starr. E esses filmes vão abordar a perspectiva de cada membro da banda sobre a fama, sobre tudo que eles passaram, tantas coisas boas, tantas coisas ruins. E vai mostrar também os bastidores, né, do quarteto, como era por trás das câmeras, na hora de compor as músicas, fazer os shows e tudo mais. E claro, também vai mostrar suas vidas amorosas. Bom, no filme sobre o John Lennon, o ator que vai interpretá-lo é o Harry Dickinson. E o filme vai focar na complexa personalidade do John e a visão dele sobre a trajetória da banda. Já o filme sobre o Paul McCartney, ele vai ser interpretado pelo ator Paul Mescal, como eu disse no início. E o filme vai focar mais na trajetória, sob o olhar dele, claro, e vai destacar o papel criativo e musical que o Paul tinha ali na banda. E o filme sobre George Harrison, quem vai interpretá-lo é o ator Joseph Quinn. E vai focar mais na perspectiva do famoso Beatle mais quieto, que era assim que ele era apelidado, né, a espiritualidade dele e contribuições musicais. Creio que essas eram as características mais marcantes dele. E o filme sobre o Ringo Starr, quem vai interpretar ele é o ator Barry Keoghan, que eu falei lá no início. Vai focar em retratar a história da banda através da perspectiva do baterista, né? Trazendo a perspectiva única que ele tinha sobre a Beatlemania. E as atrizes que vão interpretar as esposas dos membros da banda, né? As esposas que estavam com eles na fase da Beatlemania, na fase que eles fizeram sucesso ali. E as atrizes que vão interpretar são as seguintes. A Saoirse Ronan vai interpretar a Linda McCartney, esposa do Paul. A Amy Lou Wood vai interpretar a Pattie Boyd, que era a esposa do George. Anna Sawai vai interpretar a Yoko Ono, que era a esposa do John Lennon. E a Maya McKenna Bruce vai interpretar Maureen Starkey, que era a esposa do Ringo Starr. Gente, e uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também. Eu fiquei muito chocada e eu adorei o fato de que a atriz Amy Lou Wood é muito parecida com a Pattie Boyd, a mulher que ela vai interpretar, esposa do George. Cara, elas são muito parecidas. Ela é bem semelhante com a Pattie quando tinha a mesma idade. Nossa, comparei as fotos e falei, gente, escolheram a dedo, com certeza a pessoa certa para dar vida a ela. Agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades inusitadas e outras nem tão legais assim, sobre esses romances que os membros da banda tiveram. Uma coisa que eu desconfio, eu penso assim, será que vão abordar essa parte dos romances ou vão abordar só a parte boa
né? Fica aí minha dúvida. Não sei se eles vão abordar o lado meio negativo e de certas tretas que eles tiveram nesses romances, ou se vão abordar apenas o lado positivo ali enquanto eles estavam no Mar de Rosas. Só sei que tem alguns fatos pra lá de inusitados sobre esses casais, né? Muita coisa você já deve saber, que são coisas bem antigas, mas eu vou relembrá-los pra quem já sabe. Um fato muito legal é que o Paul e a Linda foi o único casal que ficou junto por quase 30 anos. Eles só se separaram após a morte da Linda mesmo. É o único casal desses 4 que durou quase 3 décadas e só se separou por conta da morte dela. Muito bonito, né, gente? O John e a Yoko também ficaram juntos até a morte dele. Porém, só durou 11 anos o romance, porque, né, ele morreu em 1980, eles começaram o romance em 1969 ali. Mas infelizmente nem tudo são flores, né? Então o relacionamento não começou de uma maneira legal. Quando o John começou a se envolver com a Yoko Ono, ele ainda era casado com a sua primeira esposa. O George e a Patty formavam um casal muito bonito, mas como não se pode ter tudo, infelizmente eles também eram um casal bem turbulento. O motivo principal deles terem se separado foi porque o George traiu a Patty diversas vezes. Porém, ela também chegou a traí-lo justamente para dar um troco ali, né? E uma das traições, ela o traiu com o guitarrista Eric Clapton, que era amigo do George. E os dois ficaram juntos, né? O George e a Patty ficaram casados por 11 anos, a mesma quantidade de tempo que John e Yoko. E o Ringo e a Maureen, eles também não ficaram muito tempo juntos, né? O casamento durou 10 anos, quase ao mesmo tempo que os dois casais citados anteriormente. E eles largaram, né? Um dos motivos é bem polêmico, bem chocante. A Maureen estava traindo o Ringo com o George. Ele era integrante da banda e amigo do Ringo, né? A traição me deixou de cara, né? Foi uma traição dupla, basicamente, que o Ringo teve. Enfim, né, gente? Águas passadas, todo mundo se perdoou depois e voltaram a ser amigos. E quando o George morreu, o Ringo já era amigo dele novamente. Vale lembrar vocês que o filme será lançado em abril de 2028. Daqui 2 anos e alguns meses, né, gente? Tá longe a estreia, né? Eu esperava que fosse ser no final desse ano ou ano que vem, né? Mas fazer o quê? Ele foi adiado e não tem o que fazer, a não ser esperar ansiosamente até lá. E como o George Harrison e o John Lennon já faleceram há bastante tempo, né? Quem autorizou os filmes biográficos foram a família deles, né? A família dos dois autorizou a produtora Sony Pictures a produzir os filmes. E Paul McCartney e Ringo Starr, obviamente, né? São os dois únicos integrantes vivos, autorizaram fazer os filmes deles também. Amores, nosso vídeo chegou ao fim. Muito obrigada por vocês terem assistido. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E fiquem tranquilos, logo logo eu volto para continuar mantendo vocês ainda mais informados. Tchau, cinéfilos, até a próxima.